Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia, nossa mesa. Para mim é uma grande alegria, uma grande emoção poder estar aqui participando como delegada no 3º Congresso do nosso partido. Gostaria de saudar todos os delegados na figura do nosso companheiro Carlos Lopes e também do nosso presidente estadual, companheiro Miguel Manso. E saudar todas as nossas companheiras na figura da querida Rosanita, nossa vice-presidente, secretária nacional da Mulher, e a companheira Gláucia, nossa presidente da Confederação das Mulheres do Brasil. Eu considero, achei importante fazer uso da palavra, porque eu considero que nós estamos vivendo um momento muito importante, muito especial do nosso partido. E não é à toa, mais uma vez, que esse momento tem tudo a ver com o momento que o Brasil está passando. Eu me lembro, em 21 de abril de 2009, há 4 anos, quando nós fundamos o partido, que fazia parte do nosso programa nós estarmos trilhando o caminho junto com o presidente Lula e fazendo com que o nosso partido fizesse parte da base de sustentação do governo Lula. Infelizmente, não foi por vontade nossa, muito pelo contrário, eu acho que nós vimos ao longo desse período todo, desde o 1º mandato do Lula, o 2º mandato, nas eleições, e posteriormente, quando houve a eleição da presidenta Dilma, nós vimos procurando exatamente travar essa luta nacional em defesa do Brasil, a construção da unidade nacional, fortalecendo os pontos que nós sempre acreditamos que eram os que levavam a uma política nacional desenvolvimentista para o Brasil. E fomos procurando, não me lembro bem em qual diretório nacional, que nós, inclusive, chegamos a precisar o seguinte: vamos tentar aqui ajudar a presidenta Dilma, vamos tentar aqui ajudar o PT, colocando o seguinte: não precisa reinventar a roda. É preciso fazer o que o presidente Lula estava fazendo e aprofundar no caminho que ele vinha trilhando. Então, eu acho, o que eu sinto, o que eu considero, o que eu vejo na história do nosso partido, é que foi exatamente no fortalecimento da nossa identidade, daquilo que a gente busca e acredita, irmanados e resgatando a história de Tiradentes, de Getúlio Vargas, de Miguel Arraes, dos grandes patriotas desse país, que nós vimos exatamente procurando travar a luta na sociedade para construir e fortalecer essa unidade e essa frente. Não somos nós que estamos traindo esse programa. Não somos nós que mudamos de posição. Quem mudou de posição também não acho que foi o PT como um todo. São setores do PT que hoje estão, de fato, de quatro, estão submissos a essa política que o Carlos tem colocado, que é representada por essa gangue desses monopólios. É a presidenta Dilma, a primeira mulher que nós elegemos para dirigir o nosso país. Eu acho que isso não é qualquer coisa. Eu acho que isso é uma mudança, do ponto de vista nosso, de quem seria, de quem é, de quais as forças políticas que vão integrar essa nova fase de construção da Frente Nacional, da unidade nacional do nosso país. Miguel, outro dia, colocou numa reunião uma questão que eu acho que é muito importante, que a gente, e o Sérgio ontem, pediu que nós procurássemos discutir aqui a posição do partido no Congresso, vislumbrando e sentindo a questão nacional. Porque se a gente resolver bem a nossa estratégia nacional, nós vamos conseguir encontrar os caminhos
né, para as nossas alianças, para a nossa luta nos estados e municípios. E o Miguel ele colocava o seguinte numa discussão: nós temos que seguir o que o Cláudio nos dizia, né, fazer política com a cabeça fria, o coração quente e as mãos limpas. E eu acho que é disso que se trata, né? Eu acho que hoje, quando nós sintetizamos, né, o Sérgio sintetizou e trouxe para nós esses pontos, está procurando exatamente mostrar o seguinte: é possível o Brasil sair dessa situação de desaceleração, desindustrialização, que, infelizmente, a presidenta Dilma implementou, né? Então, é possível. Se nós retomarmos esse caminho, se nós desenvolvermos esses 9 pontos, né, 8, agora 9, que eu acho que está justo acrescentar a questão da reforma agrária, nós vamos ter condições de retomar esse caminho. Até porque é o seguinte, o Eduardo Campos, né, pelos informes que nós tivemos, o PSB, ele nos procurou, não porque nós temos tempo de televisão para dar para ele, né? Não porque nós temos uma estrutura de deputados no Congresso Nacional, de senadores, que vão ajudar a aprovar as medidas políticas no Congresso. Ele veio nos procurar exatamente porque nós soubemos, exatamente nos momentos cruciais desse país, nesses últimos anos, defender o que era de interesse do Brasil. Um minuto. Né? Ele resgatou, né, só essa coisa, né, do neto que resgata a história do avô, da família, né? Nós não podemos perder isso de horizonte, né? Foi buscar exatamente nessa reserva de compromisso e de força que é o Partido Pátria Livre a condição de construir um projeto e alternativa para o nosso país, né? Então, eu queria aqui assinar embaixo dessa questão que o Sérgio colocou, que nós temos que seguir construindo essa aliança, que isso é o melhor para o Brasil, e de todos aqueles, as forças políticas que quiserem vir, junto conosco, construir essa alternativa para o país. E acho que, para nós mulheres, principalmente, isso é o que mais nos interessa, porque, companheiras, companheiros, quanto mais o Brasil desacelera, quanto mais a indústria perde seu espaço, principalmente a indústria brasileira, a ABIMAQ tem feito várias declarações, o Hora do Povo tem repercutido, o significado que é a indústria de base está se desmontando nesse país, né? A indústria é onde mais é o mote, né, o motor que faz qualquer economia crescer. Quanto menos a economia crescer, menos oportunidade para as mulheres crescerem como profissionais, nós darmos nossa contribuição cidadã, com a nossa condição, o nosso jeito, podemos desenvolver a nossa cidadania, podermos ter atendimentos de saúde, de educação para os nossos filhos, podermos exercer a nossa capacidade como nós podemos exercer. Então, eu considero que o nosso partido está no caminho correto. E, para encerrar, só queria colocar uma questão, Miguel, que é o seguinte: o Carlos ele tem colocado no Hora do Povo artigos e posições e resgatado questões que eu acho que nós não podemos perder, né? Teve uma matéria na página 8 que ele colocou as colocações de Miguel Arraes quando assumiu o governo de Pernambuco. Depois, 2 matérias falando sobre a importância da industrialização que Getúlio Vargas desenvolveu na página 8 e na página 4. E agora veio com essas 2 mostrando por que houve esse fracasso, né, no governo da Dilma. E eu sinto que essa questão do pré-sal, né, a importância do petróleo, a importância da Petrobras foi, de fato, a gota d'água. Pode ser que a Dilma faça algum nível de autocrítica? Acho que pode ser, né? Mas não sinto. Sinceramente, eu não sinto que isso é possível. E, no dia que eu estive na reunião da Executiva Nacional da CUT, que esteve a Magda e
e o coordenador da FUP, o Moraes, né? No dia seguinte eu falei para a Gláucia, Gláucia, eu acho que agora é o seguinte, nós temos que construir o partido, nós temos que fortalecer o partido, atingir a meta de 100 mil filiados, levar o Partido Pátria Livre para todos os rincões, para todas as mulheres, porque está na mão do partido a gente realmente traçar um futuro diferente para o nosso país, crescer o Brasil como ele pode ser. Um bom congresso para todos os companheiros, viva o Partido Pátria Livre, viva o Brasil, e está na nossa mão construir esse futuro. Obrigada.